Deus querido, Tu és santo, Pai. Tu és digno, ó Deus querido, de glória. Tu és digno, ó Pai querido, de louvor. Ó Deus querido, muitíssimo obrigado pela Tua presença estar aqui neste lugar, ó Deus. Obrigado, Deus querido, pela Tua presença, ó Pai, estar no meio dos louvores. Em cada nota suada, em cada palavra cantada, ó Deus querido. Obrigada, Senhor Deus, pois nós não somos dignos de tanto amor. Não somos dignos, ó Pai querido, de tanto amor por nossas vidas. Mas mesmo assim o Senhor nos amou. Mas mesmo assim o Senhor deu a sua vida por nós. Aleluia! Igreja, aplauda o Senhor, glorifica a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 2. A partir do versículo 1. Deus, eu peço a Ti que fale quanto igreja, ó Pai, da mesma forma que o Senhor falou comigo. Eu peço ao Senhor, ó Deus querido, nessa noite que venha abrir os olhos espirituais do Teu povo, aqueles que estão escutando, aqueles que estão presentes, aqueles que irão escutar a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor trouxe alegria ao meu coração quando o Senhor ministrou para mim, ó Deus, eu peço ao Senhor que ministra também para o Seu povo, meu Deus. Ó doce Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Neste momento, ó Pai querido, nós repreendemos e jogamos por terra toda ação maligna, ó Pai querido, contra a Tua igreja, ó Pai. Deus querido, em nome de Jesus, todo demônio, ó Deus querido, que quer pegar a semente que será lançada nos corações do Teu povo, nós repreendemos e jogamos por terra em nome de Jesus. Meu Deus, fala no meio do Teu povo, fala no meio da Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amados, vocês abriram em Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que possa ler até que passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Diga comigo, tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Repita comigo: o justo viverá pela sua fé. Vamos para o versículo 5, irmãos. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aleluia! Estive eu pensando, Senhor, que mensagem o Senhor deseja compartilhar com a Tua igreja. Confesso aos irmãos que eu estava querendo falar um tema que se chama frustração. Porém Deus disse: não é isso que eu quero que você fale com o meu povo, com a minha igreja. Então eu fui orar. E não sei se vocês já se pegaram num momento da sua vida
em que você se encontra assim: eu preciso orar, eu preciso falar com Deus, como se o círculo estivesse fechando. E o Espírito Santo de Deus vai te espremendo até o ponto de você se derramar na presença dEle e expor realmente aquilo que o seu coração está sentindo para Ele, porque é isso que o Senhor quer ouvir. E eu falei com o Senhor, eu falei: Deus, fala comigo através da Tua palavra. O Senhor já usou muitas pessoas para falarem comigo, mas eu quero ouvir o Senhor. E queridos, eu não gosto muito de abrir a Bíblia aleatoriamente para estudar a palavra de Deus. Eu sempre sento, eu sempre pesquiso, eu copio, eu ando com esse caderno meu caindo aos cacos aqui para cima e para baixo. Mas eu tenho o prazer de sentar, escrever, pesquisar, orar e buscar uma direção do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é novo, né? Ele se renova. Aí eu sentei e abri a Bíblia para começar a falar: Deus, o que o Senhor vai falar? E caiu justamente em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E eu comecei a ler. Meus olhos foram direto, amados. No capítulo 2, a partir do versículo 1. Foi direto nele. E eu comecei a ler. Até que o Espírito Santo de Deus disse: o justo viverá pela fé. Mas eu falei comigo mesmo: Senhor, quantas pessoas já ouviram essa mensagem? Mas Deus sempre fala de uma maneira diferente. Eu já trouxe uma mensagem para vocês aqui de Abacuque, porém do capítulo 3. Hoje eu vou estar dizendo para vocês do capítulo 2, do verso 4. O livro de Abacuque pertence ao grupo dos profetas menores, mas possui um estilo singular, ou seja, ele possui um estilo próprio dele. Em vez de falar com o povo em favor de Deus, Abacuque fala com Deus em favor do povo. Abacuque teve que lidar com muitas perguntas. E o intercessor, ele é assim, igreja. Ele se coloca diante de Deus para defender uma causa. Você tem sido intercessor de sua casa. Você tem sido intercessor de sua família, de seus filhos, de seu casamento, de seu amigo ou de um ente querido, ou intercessor de si próprio. Você tem intercedido pela sua vida. Abacuque, ele teve que fazer muitas perguntas ao Senhor. No capítulo 1. Uma das perguntas que ele fazia para Deus era como entender a maneira de Deus agir na história. E principalmente porque ele usava nações ímpias como instrumento de sua justiça. Como que Deus usava pessoas, nações, para ele fazer justiça. Abacuque questionava isso ao Senhor, porque Judá estava sofrendo, ele não queria, o povo estava em cativeiro por Babilônia. E ele fala: Senhor, por que o Senhor usa esse povo para fazer justiça em seu nome? E a resposta de Deus, a objeção de Abacuque foi que o justo viverá pela sua fé. E quem é o justo desse livro? O próprio Abacuque. E quem é o justo desse livro? É a Rosemary. Ele questionou a Deus. Queridos, essas perguntas, elas sempre passam em nossa mente. Senhor, por que o Senhor prospera o ímpio? Eu que sou tão bom. Não, querido, não basta ser bom para merecer o céu. Será que realmente nós somos justos com nossas condutas? Eu vou destacar aqui para vocês 4 tópicos. Você que pode acompanhar ou escrever, guarda na sua mente, guarda no seu coração. Se você quiser chegar em casa e ler o livro de Abacuque, você lê muito rápido, porque são 3 capítulos. Mas se você sentar e deixar o Espírito Santo de Deus falar, você vai passar horas ouvindo o que o Senhor tem.
você, porque esse livro é um livro espetacular. Em Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humildade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O primeiro tópico é: a confiança em si mesmo traz a queda. Repete comigo: a confiança em si mesmo traz a queda. O povo de Judá confiava em deuses falsos e em alianças militares, e não em Deus. Portanto, foram áridos e sem frutos. Eles foram áridos e sem frutos. Em tempos difíceis, quem confia no ser humano se empobrecerão e serão fracos espiritualmente. Assim não terão forças a quem recorrer. Quantas vezes eu já cheguei ao homem, quando eu digo ao homem, eu também falo mulher, querendo que daquela pessoa venha sair alguma virtude, entre aspas, para sanar a minha dor, ao invés de me prostrar perante a presença do Senhor, mesmo sem vontade de orar e buscar nele aquilo que realmente precisamos. E quando nós confiamos em nós mesmos, em nossas atitudes, e na outra pessoa que é fraca, que é pecadora semelhante a nós, nós não fazemos de Deus um Deus verdadeiro em nossas vidas. Estamos confiando em quê? Em nossa própria força. Abacuque aqui no capítulo 2, ele diz que a confiança em si mesmo traz o quê? Traz a queda. Na parte A do versículo 4 diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Ele confia em si mesmo. Os babilônios naquela época, eles confiavam em si mesmo. Assim é a pessoa que não acredita em Deus. Assim é a pessoa que não faz Deus um Deus na vida dela. O profeta Abacuque fez um questionamento a Deus, que muitas das vezes nos confronta. E um deles é tentar discernir os propósitos de Deus neste mundo. Quantas vezes você, no seu secreto, no seu silêncio, você perguntou para Deus: o que o Senhor quer de mim neste mundo? O que o Senhor quer de mim? Eu me encontro fraco, encontro sem forças para lutar. E o que o Senhor quer de mim? Abacuque questionou isso a Deus. No versículo chave que nós lemos, capítulo 2, versículo 4. No versículo chave dessa mensagem vemos que o justo viverá pela fé. Mesmo quando você encontra sem forças, fraco, e você reconhece que existe um Deus na sua vida, pela fé você vencerá. Por mais que você não entenda o propósito de Deus na sua vida, o propósito de Deus usar nações ímpias para que a justiça dele seja executada, ele te fará vencer, porque ele é Deus. Embora pareça difícil compreender os caminhos de Deus com os homens, assim como Abacuque, podemos aprender a confiar e exaltar na bondade de Deus, mesmo com o nosso entendimento imperfeito. Diga comigo: entendimento imperfeito. Nós somos falhos, queridos. Muitas das vezes nós confiamos nas nossas próprias forças, nos nossos próprios pensamentos e convicções, e esquecemos que nós fomos criados por um Deus, que toda a nossa alma, todo o nosso espírito, material, espiritual, tudo em nossas vidas só coordena por Ele. Pare de acreditar no seu próprio entendimento imperfeito e confia num Deus eterno, um Deus de amor. Vamos lá em Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 16. Ouvi-o e o meu íntimo comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos me vacilaram.
pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alteiramente ao mestre de canto para o instrumento de cordas. Isso aqui é um salmo, é um cântico que Abacuque fez, porque ele exultou ao Deus da salvação. Queridos, em tempos de angústia, em tempos de aflições, exulta a Deus, exulta a Ele, adore ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e acredite e confie que o justo viverá pela fé. Se você realmente se considera justo, você viverá pela fé. O próximo tópico é a grandeza soberana de Deus. Repita comigo: a grandeza soberana de Deus. Abacuque nos mostra, queridos, a grandeza de Deus. Ele vive eternamente. Ele vive eternamente, diferente dos ídolos de madeira e de pedra. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus real, Ele é um Deus que se faz presente aqui e agora nessa igreja. Ele é um Deus que se faz presente neste momento em toda a terra, em todo o universo. Ele se move no passado, Ele se move no futuro, porque Ele é eterno, Ele é Deus, Ele é soberano. Suas profecias se tornam realidade. Aquilo que um dia Deus profetizou na sua vida, por intermédio da tua palavra, Ele cumprirá. Ele cumpre os seus propósitos e abala o mundo com peste e com guerra. Quantas pessoas se esfriaram na fé devido a essa peste que nós estamos vivendo? Aqui agora, quantas pessoas abalaram a sua fé por causa dessa peste, por causa dessa guerra que nós estamos vivendo? Fique atento. Deus está usando isso para ver quem realmente é justo e que vive pela fé. Aleluia! Ele abala o mundo. Tudo isso que acontece é por permissão de Deus. E diante de todas essas grandezas de Deus, somente quem anda com Ele entende a sua grandeza, a sua soberania. Só quem tem uma vida com o Senhor, de oração, de santificação, de leitura da palavra, que entende essa soberania dele. Amados, a confiança em Deus traz vida. Vamos repetir: a confiança em Deus traz vida. Queridos, o povo arrogante da Babilônia era tão ímpio quanto Abacuque havia imaginado. Eles eram ímpios, eles não acreditavam em Deus. O templo de Nabucodonosor construiu o templo roubando, pastor, peças do templo do Senhor. E aquilo machucava o coração dele, porque ele roubaram coisas do nosso Deus. E aquilo constrangia Abacuque, entristecia ele. Por isso ele perguntava: Senhor, por que o Senhor usa nações ímpias? Por que o Senhor deixa eles prosperar? No versículo 4, diz que o justo, como Abacuque, deve ter fé na bondade de Deus, mesmo que ele usa a perversa Babilônia. Mesmo que você esteja passando por problemas na sua vida, não desista, persista. O Senhor usará tudo isso para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Em meio ao caos, o Senhor vem. Deus não tem que nos dar explicações, queridos.
Nosso papel é deixar Deus ser Deus e confiar em sua bondade, ainda que achemos seus caminhos difíceis de entender. Meu Deus, como é difícil de entender. Hoje em minha oração ao Senhor, Deus, eu não consigo entender. Aí ele foi e disse: Carolina, o justo viverá pela fé. Ele falou claramente comigo: deixa eu ser Deus na sua vida. Entretanto, quem confia no Senhor terão abundante fortaleza, mas não só para as suas necessidades, e também para com o nosso próximo. Queridos, se você busca em Deus algo, não seja totalmente egocêntrico de concentrar somente tudo isso em você, mas compartilhe com o seu próximo. Quem é o seu próximo? É os da sua casa? São seus amigos? São da comunidade, da Vale da Bênção, da nossa igreja? Ele fará abundante fortaleza na sua vida. Te faço uma pergunta: estás satisfeito com a vida que tens levado? Tens forças para tempos de crises? Quando há crise em sua vida, como você tem se comportado diante de Deus? Tem murmurado, tem xingado? Ou tem dobrado seus joelhos em oração e recorrido ao Senhor, pedindo a Ele graça e misericórdia? No entanto, aprenda a confiar em Deus, pois a confiança nele nos traz vida e vida em abundância. Aprenda a ser justo e ter fé em Deus. Aleluia. O último tópico, amados: o homem foi e sempre será salvo pela graça mediante a fé. Aleluia. Em Gênesis 15, versículo 6, Abraão creu que Deus lhe daria um filho, porque ele teve fé. Sara era estéril, e Abraão precipitou juntamente com Sara, e Sara acabou dando a concubina Agar, e Agar acabou tendo Ismael junto com Abraão, e todos conhecem a história de sofrimento deles, tanto que Agar teve que ser abandonada no deserto junto com Ismael, porque eles precipitaram naquilo que o Senhor prometeu na vida dele. Há etapas a seguir daquilo que Deus te prometeu. Não pule etapas, viva pela fé um dia de cada vez. Mesmo que Abraão tinha demonstrado sua fé e não as ações, o que fez o Abraão ser justo diante de Deus, nós também podemos ter uma relação correta com Deus ao confiar nele plenamente. Não é 90%, 99,9% não é 100%. É confiar em Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não seja como os babilônios, que eram soberbos na alma. Eles eram inchados na alma de soberbo. Mas seja humilde em crer que o Senhor pode cuidar de tudo em sua vida em tempos de crises. Nossas ações exteriores e a igreja, orar e realizar boas obras, não nos farão por si mesmos justos diante de Deus. A relação com Deus se fundamenta, presta atenção, querido. A relação com Deus se fundamenta na fé. O que a palavra diz? Sem fé é impossível? É impossível. E quando nós não temos fé, nós nos entregamos ao caos, nós nos entregamos às crises e deixamos de acreditar em Deus. E passamos a confiar em nossas próprias forças. E quando nós confiamos nas nossas próprias forças, nós estamos caminhando para a queda. Mas quando nós confiamos em um Deus que é vivo, em um Deus que é imortal, nós caminhamos para a vida, porque o justo viverá pela fé. Confia no Senhor. Aleluia!
A relação com Deus se fundamenta na fé, na confiança em que Deus é quem diz ser e faz o que promete fazer. Ele faz, Ele cumpre a palavra dEle. Mas caminho por fé. Sempre quando eu cumprimento a irmã Rosimeire, eu aprendi isso com ela. Eu falo assim: Rosimeire, como é que você está? Ela sempre fala comigo: rompendo em fé. Eu nunca vou me esquecer disso. O crente vive após dia rompendo em fé. Queridos, confia em Deus, não deixa a peteca cair, confia no Senhor. Oh, meu Deus. Amados, as boas obras são somente uma consequência natural do nosso interior. Ou seja, aquela intimidade que você tem com Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Abacuque, ele é um profeta menor do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele declara que em Romanos capítulo 1, versículo 17, é a palavra de Deus se cumprindo: o justo viverá pela fé. Aquele que conhece a palavra do Senhor, aquele que alimenta da palavra do Senhor, diz todos os dias: eu viverei pela fé, pois o meu Deus, Ele é real. Em Gálatas capítulo 3, versículo 11, ele diz também: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos lá, amados, abrir em Hebreus. Em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 38. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus de glória, tu és um Deus de louvor. Hebreus 10, a partir do verso 38. Vamos ler. Todavia, o meu justo viverá pela... Queridos, olha que lindo, quantas vezes está escrito isso na Bíblia. Abacuque, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aquele que vive de fé em fé, rompendo em fé, conserva sua alma perante o Senhor, até que Cristo venha nos buscar. Aleluia! Não retroceda. Não retroceda diante das dificuldades. Não retroceda. Prostra-se diante do Senhor. Pergunte a Ele, tenha conversa com Ele, pois o Senhor sempre está pronto a te falar. O Senhor sempre está pronto a te responder. Abacuque, ele conversou com o Senhor. Ele intercedeu pelo povo diante de Deus e Deus respondeu. Então não questione ao Senhor pelo que está acontecendo com você, pois Ele vai usar tudo isso para fazer justiça por você. O que é justiça? Dar a cada um o que é seu. E o Senhor fará por você, amado. E Ele declara: o justo viverá pela fé. Versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Aquilo que você fala assim: é impossível acontecer na minha vida. Se você tiver fé, se você acreditar no Senhor, Ele fará por você.
Mas não basta somente ter fé, é necessário crer que Jesus é o Filho de Deus. Toda a palavra de Deus, ela sempre volta para Jesus. Toda a palavra sempre volta para Jesus. Abacuque, ele questionou ao Senhor. Ele questionou ao Senhor porque eles estavam passando por toda aquela luta, por todo aquele questionamento. Ele ainda fala aqui no versículo 2, assim, olha, eu vou me pôr de vigia aqui na torre, pois eu quero ouvir Deus falar. Ele vai ter que me responder. E ele respondeu. Deus não tem que dar explicações. Em Eclesiastes 3:11 fala, eu sempre vou dizer, que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade, mas Ele não revela o futuro do homem para que ele não saiba de tudo que vai acontecer. Viva um dia de cada vez, viva um dia de cada vez rompendo em fé. E Abacuque compreendeu, Abacuque entendeu o que Deus tinha para ele, porque ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! O Senhor, Ele responderá a sua oração. Ele responderá a sua oração. Amados, não retrocedam. E é tão lindo saber que o apóstolo Paulo e o autor de Hebreus repetiu essa palavra: o justo viverá pela fé. Então, amados, para finalizar, não confia em si próprio, pois se você confiar nas suas próprias forças, você será conduzido à queda. Confia na grandeza, na soberania de Deus na sua vida. Você confiando na soberania, na grandeza de Deus, o Senhor fará gerar confiança no seu coração e te trará vida. Aleluia! E lembre-se que eu, Carolina, sou salva mediante a graça, porque eu tenho fé que Jesus é o Filho de Deus. Assim todos nós devemos viver, aleluia! Oh Deus querido, eis aqui nossas vidas diante do Teu altar, meu Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, meu Pai. Oh Deus querido, que somos nós se não for a Tua presença? E que somos nós, oh Deus querido, se não for o Teu amor? Meu Deus querido, se os nossos passos têm nos conduzido à queda, meu Deus, venha nos resgatar. Venha nos ajudar, ó Pai querido, a manter os nossos olhos fixos e constantes em Ti. Queremos, ó Deus querido, confiar dia após dia na Tua grandeza. Queremos, ó Deus querido, vida em nossos corações. Meu Pai, eu sei que os Teus olhos estão sobre a Tua igreja. Eu sei que os Teus olhos estão aqui neste lugar, pois Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus real, e nós confiamos em Ti, ó Pai. Confiamos em Ti, ó Deus, pois a vida está no Senhor. Meu Deus, toma cada vida aqui presente, ó Deus querido, cada coração, ó Pai querido, aqui presente, ó Deus querido, e continue falando aos corações dele, ó Pai, para que todos venham aprender que o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.